Se eu te pedisse agora para me explicar o que é vida, o que você falaria? Casamento, sonhos, realização, família, felicidade. Para com isso. Por favor, tô falando de ciência. Vamos voltar aqui no tempo e falar sobre biologia. Estou falando de vida no sentido biológico. Então, vamos lá? Bom, para começar a explicar, eu vou pedir que você olhe para essa família. Aposto que você deve conhecê-la, né? Família Simpson, enfim. Assim como qualquer outra família, eles têm suas características distintas, seja na personalidade quanto na aparência, todos têm o seu jeito. Embora os filhos da família Simpson sejam muito mais parecidos, mas isso se deve ao fato deles serem irmãos, é claro. Você deve estar se perguntando, mas por que irmãos são parecidos afinal de contas? E eu só te digo, espera um pouquinho que eu já vou chegar nessa parte. Todos os seres considerados vivos, não importa qual o tipo, têm a capacidade de se reproduzir, seja por acasalamento ou divisão celular. E graças a essa reprodução, os descendentes dela terão características semelhantes aos seus pais. Aliás, todos os seres vivos têm material genético, seja por DNA ou RNA. Ok, a partir de agora a gente vai usar alguns trechos da série. E Fox Brasil, por favor, não nos dê copyright, pelo amor de Deus, porque a gente precisa muito desse vídeo para nossa nota, além do trabalho que deu. Voltando ao assunto, existe um episódio em que Lisa coloca o seu dente de leite em um pote cheio de refrigerante. Enfim, depois que ela deixou o seu dente de molho no refrigerante e foi dormir, no outro dia ela voltou para ver como é que estava o seu experimento. E percebe que existem pequenos homens das cavernas habitando ele. Esse episódio representa perfeitamente um comportamento dos seres vivos, no caso, a própria evolução. Isso acontece pois todos os seres vivos tendem a se adaptar ao lugar que estão, para sua própria sobrevivência. E é claro que aqueles que não conseguirem se adaptar irão morrer. Mas calma, a morte também é uma coisa natural da própria vida. Quer um exemplo disso? Olhe, a própria quarentena, que deixou todo mundo trancado e todos tiveram que fazer aulas online, mas como você é diferente, você não quis fazer nada disso, ou seja, você não quis evoluir. E agora você está prestes a ser reprovado por não ter feito as aulas online e vai ter que fazer o quê? Buscar ajuda para os seus colegas que conseguiram fazer as aulas e aprenderam e estão passando de série. Se isso fosse um outro lugar com outros recursos, você não teria evoluído e você teria morrido, é claro, né? Se você não tivesse recebido ajuda. Mas e aquelas pessoas que não conseguem evoluir? Elas realmente morrem? A resposta mais correta era dizer que sim. Mas, como eu disse, elas podem receber a ajuda de outras pessoas. Olhem para esse cara, vocês realmente acham que há nele alguma forma de evolução? Não estou falando do ser humano em si, por ele ser uma outra evolução de outra espécie. Eu estou falando do fato do ser humano ter evoluído. E a resposta para isso é claramente que não. Mas como ele ainda está vivo? Graças às outras pessoas que estão ao seu redor, que ainda cuidam dele. Que também está presente em seu DNA, apresentado a nós pelo vovô Simpson no episódio Lisa, a Simpson. Nesse episódio, Lisa se pergunta se um dia ela ficará igual ao seu pai e ao seu irmão. Em outras palavras, uma idiota. Mas o vovô Simpson lá conta sobre o chamado gene Simpson, o motivo pelo qual os homens da família são assim. No começo, os homens agem como pessoas normais até mais ou menos a metade da infância, quando o cérebro deles se dispara a ficar idiota. É claro que isso choca a garota de um jeito inimaginável, mas Homer, como seu pai e gosta de vê-la bem, tenta ajudar ela. Ele apresenta para ela outros homens da família, onde todos são fracassados.
Porém, as mulheres da família são muito bem-sucedidas, como é o caso da doutora Simpson, que explica à garota que isso tudo acontece graças a um gene defeituoso que está alojado no cromossomo Y, e por isso só é passado de homem para homem. Talvez isso funcione para os Simpsons, já que são apenas uma série animada de televisão. Porém, na vida real isso poderia ser bem diferente, e já que apenas um gene não seria capaz de gerar tanto problema em uma única família. Porque existe aproximadamente 23 pares de cromossomos conhecidos como os cromossomos do sexo, que é composto por duas variedades de X e Y, em que as mulheres têm um par de XX e os homens um par de X e Y. O cromossomo X é muito maior e possui muito mais genes do que o cromossomo Y, por ser 25% do total de genes do corpo humano, e o Y é só 75 genes no total. Nos últimos anos, os pesquisadores descobriram que o cromossomo Y não é tão importante assim, porque ele está diretamente ligado à reprodução, mas eu estou falando do caso da inteligência herdada humana. Então não. Nem todas as características ligadas à inteligência estão ligadas apenas ao sexo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E ele foi 100% inspirado no livro Os Simpsons e a Ciência, de Paulo Halpern. Os links de referência estão na descrição. Deixe o seu like e compartilhe. Tchauzinho, feliz ano novo!